Bom dia, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, mais uma lição diante de nós. Hoje nós vamos estudar a lição 8, que fala sobre o Deus perdoador, o Deus que perdoa. Vamos orar, espero que encontramos os amados tudo na perfeita paz, alegria, comunhão com o nosso Senhor Jesus. Oremos. Pai, graças te damos como filhos, podemos chegar junto a Ti. E nela te adoramos, te glorificamos. Obrigado que Tu és um Deus perdoador. Através da cruz do Teu Filho amado, pelo Seu sangue precioso, nós fomos perdoados, mediante a fé da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora, Pai, podemos meditar na Tua palavra, que o Senhor possa abençoar, mediante o agir do Teu Espírito Santo, em nossos corações e nossas vidas. Obrigado, Pai, que esse Teu amor, em nome de Jesus. Amém. O Deus perdoador. E o texto áureo que está diante de nós está em Romanos 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não apenas nos ama, mas Ele dá prova, ou seja, Ele deu prova, Ele dá prova a nós, de tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós, pobres pecadores. Em Lucas, capítulo 23, versículo 34, a primeira frase das 7 frases que Jesus fala na cruz, Jesus ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi neste momento que o perdão foi estendido para toda a humanidade, aqueles que viveram antes, no tempo de Jesus e depois de Jesus. Nenhum ser humano está excluído da presença de Deus em relação ao perdão. O perdão está disponível, essa palavra não pode faltar. O perdão está disponível a cada ser humano. Cabe a cada um de nós o que nós vamos fazer com este perdão. E como Deus perdoa, é um texto que nós temos que a gente não pode deixar fora. Está em Lucas 15, a partir do versículo 11, quando o filho pródigo. Quais são as referências, ou seja, as 8 referências que a Bíblia faz em relação ao Pai? O Pai espera com compaixão, Ele corre e abraça o filho no pescoço, Ele beija o filho, Ele diz: traz o melhor vestido, põe sandálias, põe um anel, e fizeram um grande churrasco, e aí houve grande alegria. Cada pecador que se arrepende dos seus pecados e aceita pela fé Jesus Cristo, alegria nos céus, alegria dos anjos, e deve ter uma alegria muito grande entre nós. Um alvo que nós não podemos perder na nossa vida é ganhar vidas, não almas, ganhar vidas para Jesus. Deixa eu fazer a primeira pergunta nesta lição: quando foi que você ganhou a última vida para Jesus? Uma semana? Um mês? Quando foi? E você está fazendo desta vida um discípulo seu? Você é um discípulo de Jesus, para ele ser um seguidor do nosso Senhor Salvador Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 9 a 20, aqui nós temos a nossa fotografia. Ou seja, aqui eu vejo a minha vida, estou diante do espelho. Aqui a palavra de Deus fala quem eu sou, qual é a minha natureza, qual é a minha vida, qual é a nossa vida. Então temos aqui em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Então temos a nossa fotografia. No versículo 9, a palavra de Deus não nos diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já tanto demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Romanos, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos, é um compêndio mais completo que nós temos na Bíblia. E temos algumas riquezas. Uma das riquezas que eu quero frisar aqui: toda vez, só temos no livro de Romanos, não temos nas outras cartas não. Toda vez quando a Bíblia fala pecado no singular, ela vem do pecado original.
ou seja, nossa natureza adâmica. Paulo trata isso amplamente aqui em Romanos, também na carta aos Gálatas, ou seja, nossa natureza adâmica. Quando vem pecados, vem no plural, então ele trata dos nossos pecados que nós cometemos aqui na terra. Versículo 23 e 24 diz assim: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, pela remissão dos pecados tantos cometidos, sob a paciência de Deus. Aqui temos 4 adjetivos que qualifica a ação de Deus. O primeiro que nós temos é justificados. O que é justificados? Perante Deus, através da fé em Cristo Jesus, Deus nos vê como eu e você nunca cometêssemos algum pecado. Nós somos justos diante de Deus através de Jesus, através da cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua vida, foi Ele que derramou seu sangue pelos nossos pecados, Ele deu a sua vida, Ele sofreu, Ele padeceu, Ele intercedeu, Ele se humilhou, Ele foi injuriado, ou seja, tudo aquilo que fazia parte da minha vida, Ele tomou essa posição para que eu e você pudéssemos ser justificados. A próxima palavra que nós temos é redenção. Redenção quer dizer soltura, ou seja, sentença de soltura na cruz. Ou seja, eu devia morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. A terceira palavra é propiciação. Alguém se deu por nós. Alguém se deu pela humanidade, pela vida do ser humano. E a quarta palavra é remissão, comprado pela segunda vez. Ou seja, nós pertencíamos a Deus pelo nascimento, que nós somos feitura de Deus, mas o diabo nos roubou. Agora, pela segunda vez, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz. Isso é de suma importância, nós precisamos ver isso aqui. Então, a justificação, a redenção, a propiciação e a remissão dos nossos pecados. Isso está no capítulo 3, então. Quando nós formos no capítulo 4 de Romanos, porque nós vamos dar só uma pequena pincelada, estamos falando só porque nosso tempo é curto, capítulo 4, temos Paulo usando uma outra palavra, imputação. Ela nós encontramos 8 vezes. Pastor, o que significa então a palavra imputação? É um crédito concedido na nossa conta. Ou seja, você tem uma conta poupança, quando você tira o extrato, uau, você vê lá, nossa, o que aconteceu? Minha conta estava pequena, agora está grande. Então, imputação quer dizer isto. Deus nos presenteou. Isso é a graça, que nós vamos ver no próximo capítulo. Então, isso é muito lindo, como a Bíblia trata, como Deus trata o pobre pecador para a sua restauração. Vamos parar um pouquinho? Lamentavelmente, muitas pessoas crentes, eles aceitaram Jesus, mas não conseguem crescer, não conseguem se desenrolar, ou seja, não conseguem se desvincular-se da vida velha. A gente podia falar muito sobre isso. Mas, vamos lá, imputação. E essa imputação é um ato de fé. Quando nós olhamos em Judas, Judas nos diz, a carta de Judas, a fé é uma vez confiada aos santos. A fé não vem de mim. A fé é algo que Deus deu, a fé da salvação. E a fé da salvação é única, essa já foi na minha vida. Ela não se repete mais. Nós temos N fés, precisamos tratar uma vez uma outra lição. Não existe apenas uma fé, existe N fés. A fé da salvação, a fé da redenção, para a minha vida já foi. Isso foi 52 anos atrás. Ela já não existe. Existem outras fés que no dia a dia eu preciso cultivar, preciso crescer. E quando a gente fala salvação, no grego ela dá no auristo. Eu fui salvo ontem, sou salvo hoje, sou salvo amanhã. Ou seja, ela se repete cada dia na minha vivência e convivência com nosso Senhor e Salvador Jesus.
Quando nós chegamos então no capítulo 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a palavra de Deus. Então volta novamente no capítulo 3, nós vemos a questão da justificação. E agora Paulo trata o que a justificação traz para mim e para a sua, para nossas vidas. Sendo, pois, justificados pela fé, a justificação vem de Deus, ele justifica o pecador através de Jesus Cristo, quando ele ora a Jesus, ou seja, Deus não me vê, Deus me vê através do seu Filho Jesus, pela fé, temos paz, a paz. O que quer dizer esta paz? A paz, ela vem através de Jesus, quando ele, ou seja, quando nós permitamos que ele entra pela fé no nosso coração, no meu, no seu, nos nossos corações. Ou seja, eu espero que isso tudo é passado na nossa vida, mas pela pessoa que ainda não recebeu, no momento que ela receba Jesus, que Jesus entra pela fé no coração, existe a salvação. Então, uma das primeiras coisas que acontece, o perdão dos pecados gera paz, tira a culpabilidade diante de Deus, com Deus, o nosso Senhor Jesus. Então, temos uma riqueza singular. E aí, Paulo nos leva no capítulo 5, uma fase de crescimento, uma fase de amadurecimento. Ou seja, na vida natural, quando uma criança nasce, ela começa a se alimentar e automaticamente, tendo normas normativas, ela começa a crescer. Isto devia fazer parte de cada pessoa que Jesus entra pela fé no coração. Questão do crescimento. Quem é responsável por isto? Eu, você, a igreja em grande parte, a comunidade, ou seja, os pequenos grupos, este crescimento. E este crescimento, então, Paulo fala então 5 vezes a palavra muito mais. No versículo 9, o que ele fala então no versículo 9? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira nós vamos estudar quando a gente fala sobre a justiça de Deus, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou a vida que ele nos deu. Isso de suma importância que nós sabemos isso. Versículo 15, o que nos diz o texto? Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E a quinta vez, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida em um só Jesus Cristo. Que coisa preciosíssima temos aqui então. Questão desse reinado, desse viver, muito mais. Então a nossa vida que nós temos com Jesus hoje, nós nem podemos comparar aquilo que Deus nos tem preparado. Mas isto já é hoje. Nós precisamos viver muito mais. Ou seja, eu gosto de usar uma frase, nós precisamos viver além da vida normal. A vida normal todos os homens vivem. Ou seja, muitos vivem aquém de uma vida normal. Nós vivemos além de uma vida normal. Porque Jesus nos capacita para isto. Você está consciente disto? Você está vivendo uma vida além do normal. Uma vida mais que todas as pessoas vivem. Então é isto que o apóstolo Paulo trata no capítulo 5. Capítulo 6, temos umas riquezas ímpares no capítulo 6. No capítulo 6 nós temos 10 vezes, de modo nenhum. Aqui ele trata de uma maneira diferente. Ou seja,
No capítulo 5, muito mais, e no capítulo 6, de modo nenhum, ou seja, desse mesmo sentido quando ele fala ao meu, ao seu coração. Mas no capítulo 6, começa assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, alguns que estão naquela época pensaram: já que eu sou salvo, eu posso viver no pecado. Não, é impossível. O salvo, nós como salvos, seguidores de Jesus, nós não podemos namorar com o pecado, nós não podemos permanecer no pecado. Nós podemos cair no pecado, mas não podemos ficar deitados no pecado. Isso é bem claro. Por quê? No capítulo 6, no versículo 4, nós temos aqui então o símbolo do batismo. O que o batismo significa? Talvez poucas pessoas crentes sabem qual é o símbolo do batismo. Por que Jesus deixou-se batizar? Por que Jesus desceu as águas? Porque Jesus pediu aos seus seguidores se fossem batizados. Batismo quer dizer batismo de imersão. Se não é imersão, o texto do capítulo 6, versículo 4, não tem valor nenhum. O que diz o versículo 4? Diz só de que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós precisamos sempre frisar, normalmente os pregadores falam: Jesus morreu e ressuscitou. Isso é meia verdade. Sim, é verdade. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. Mas 3 dias ele ficou na sepultura. Isso é uma base fundamental. Eu não posso dissociar uma da outra. Jesus morreu pelos meus pecados, Jesus foi sepultado e 3 dias esteve na sepultura, e no 3º dia de madrugada ele ressuscita. O que nós temos aqui então a respeito ao batismo? Imersão é a morte, ou seja, quando o ser humano entra na água, isso simboliza que ele morreu para o pecado. Submersão, quando a água cobre. O pastor pega o candidato, ele é submerso, ou seja, a água cobre ela. É o sepultamento. Nós fomos sepultados juntamente com Jesus. E a terceira palavra é emersão. Emergir quando ele volta. Esse retorno é a ressurreição com Jesus. Então todos nós estamos ressurretos com Jesus. Jesus não está morto. Eu não estou morto. Você também não está morto. Todos que estão em Cristo Jesus. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Uma palavra, a palavra querida em, é a palavra mais usada no Novo Testamento. Em Cristo. Nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Vamos falar juntos? Eu fui inserido em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos claramente o símbolo do batismo. E nós temos ainda 5 verbos chaves nós temos aqui, então, no capítulo 6. Temos 5 verbos chaves no capítulo 6. Já que estamos no capítulo 6 agora, 5 verbos. O primeiro verbo que nós temos é versículo 6. 6. Sabendo. O saber de suma importância. Eu preciso saber conhecer a Bíblia. Eu preciso saber e conhecer a obra que Jesus realizou. Preciso saber na integridade, na totalidade. Não posso fazer uma dissociação. Tá vendo? Então, a primeira questão é saber. No versículo 8 do capítulo 6, nós temos a segunda palavra. Ora que já morremos com Cristo. É a morte. O crente, o salvo, o redimido, ele morreu com Jesus. É a primeira coisa, questão do batismo. Ou seja, ele faz a junção do batismo aqui. Nós morremos. O que quer dizer morte? Nós morremos para o pecado, nós morremos para o mundo. Eu morri para o meu eu, para os meus desejos, para os meus interesses. Eu já morri. A terceira palavra, considerai-vos, está no versículo 11. Uma sublinha isso aí. Assim também vós considerai-vos como mortos, ou seja, consideração. Eu preciso dizer para mim, eu estou morto. Gálatas 2:20,
já estou crucificado com Cristo, vivo, mas não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a sua própria vida por mim se entregou. Eu estou morto. Então, a terceira palavra, considerai-vos como mortos. Versículo 13, coisa linda, versículo 13. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresenteis para servos, para lhes obedecer. Ou seja, nós não precisamos apresentarmos todo dia diante do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me como instrumento das tuas mãos. Faz da minha vida um instrumento, alguém dócil para anunciar, propagar, viver a Jesus no nosso dia a dia. E o 5 verbo está no versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, ou a palavra doulos, servos, obedecestes de coração a forma da doutrina que fostes entregues, ou seja, obediência. Quando nós voltamos para o livro de Hebreus, por que Israel sucumbiu? Porque não souberam obedecer. Porque tantos crentes não conseguem viver, porque não conseguem obedecer. A obediência ela começa lá na infância, quando a criança obedece aos seus pais. E terminando no capítulo 7, temos o estado da lei. O que é a lei? É o conhecimento que nós somos pecadores. Ninguém consegue observar a lei. Ninguém consegue viver a lei. Aliás, a lei, a Bíblia nos diz que a lei é um instrumento para que eu saiba que eu sou pecador. Que eu vivo fora dos parâmetros que Deus nos colocou na nossa vida. No versículo 7, vamos ler o versículo 7, o que nos diz o texto? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência que a lei não quisesse. Não cobiçarás. Aqui temos o primeiro pecado que Eva cometeu. Ela cobiçou. Ou seja, o que o diabo colocou na mente dela? Você vai ser igual a Deus. Ali temos um pequeno teste matemático. Em Gênesis 3. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Esse é um problema muito sério hoje do ser humano. Eu não quero ser eu. Eu sofri muito disso aí. Quando eu era junior, adolescente, jovem. Até que Jesus entrou na minha vida. Eu sofri muito. Eu não queria ser eu. Eu queria ser diferente. Por isso o Brasil é o segundo país mais plásticos. Aliás, duas coisas que eu fico pasmo. Uma pessoa idosa fazer plástica e uma pessoa idosa puxar cachorro. Eu fico pasmo. Porque não fomos para isto. Nós temos uma missão muito maior. E no versículo 8, temos então a palavra, mas o pecado tomando ocasião. O que é essa palavra ocasião? Ocasião é uma palavra grega. A palavra é uma palavra militar. Palavra militar que vem a origem à guerra. Nos nossos corações, se não temos lugar para Jesus, existe guerra. O não crente, há uma guerra que filtra na vida dela. Chama-se ocasião. E terminando nos versículos de 24 e 25. E depois eu vou fechar, voltando para o capítulo 6, os últimos versículos. Ele dá um grito de vitória, mas diz o 24, miserável homem quem eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus que Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Há um grande grito, um grito de vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Grito de vitória sobre quê? Capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando Paulo trata aqui sobre a palavra salário, não é mistos, mas o sofnia,
Mistos é a recompensa de um trabalhador que ele ganha. Mas o sofnia quer dizer carne estragada, que os escravos ganhavam como salário, ou seja, a carne estragada do boi, do animal que fora morto, que se partia, ela ficava preta, então essa carne o escravo ganhava. Então aqui temos uma palavra lacômena, uma única vez nós temos aqui na Bíblia. Então o pecado, ele é como uma carne estragada. Esta triste realidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se o ser humano soubesse como é lindo viver uma vida com Jesus, e você sabe disso, então, como é lindo viver uma vida com Jesus, uma vida plena, completa, total com Jesus. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Esta riqueza que Jesus nos dá, está disponível para todo aquele que crê, que é justificado pela fé, pela graça em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado pelo perdão dos meus, dos nossos pecados. Pela cruz de Cristo, onde Jesus derramou seu sangue. E pela remissão do sangue, pela fé em Ti, temos o perdão, temos a reconciliação, temos a vida e vida plena e abundante. Temos a justificação, temos uma vida nova, uma vida que agrada o Senhor e glorifica o Teu santo e precioso nome. Por isso, Deus, receba a nossa gratidão, a nossa humilde vida que iremos viver diante de Ti para a glória e louvor do Teu nome. Bendito és Tu, ó Pai. Muito obrigado. Abençoe a cada um de nós. Seja a Tua graça presente nas nossas vidas. Que a gente possamos estar preparados, viver uma vida digna diante de Ti, até o nosso encontro com o Senhor. Em Teu nome, Jesus amado. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus dê um domingo feliz, agradável, em Senhor, uma semana abençoadíssima. Que bom estar com os amados.